Aleluia, boa noite para todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre seu trabalho, sobre seu ministério, que a paz dele venha te conduzir, tanto vocês que estão aqui no ambiente congregacional, como você que está em casa, seja contemplado com essa paz. Se você não a tem, Jesus é o príncipe da paz, entregue sua vida a ele e sua vida nunca mais será a mesma. Aproveite a oportunidade para se inscrever nesse canal e dar o seu like e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Com certeza, mais pessoas serão abençoadas com essa ministração. Quantos creem que vão receber muito da parte de Deus? Amém. Eu estou com bastante expectativa naquilo que Deus vai fazer nessa noite. Estamos com um tema maravilhoso, que é o Código de Honra, e recebemos uma palavra pela manhã maravilhosa aqui com o pastor Lizarbe. Tivemos uma palavra na quinta com a Cida, que foi uma palavra também poderosa. As ministrações têm sido excelentes, irmãos, e esse é um tema muito importante para ser desprezado. Se eu tivesse que escolher dentre esses temas todinho, qual o melhor tema, eu apontaria para esse. Porque muita coisa na sua vida depende disso. E talvez você não esteja prestando atenção no que Deus está falando nesses dias. Aconselho você a visitar o canal do YouTube, nosso Verbo Parnamirim, e assistir todas as ministrações sobre honra, porque com certeza você vai ser muito abençoado. Não seja como aquele que pega o bonde andando. Já tentou pegar o bonde andando? Tem muita gente que não sabe nem o que é bonde, né? Lá no Rio de Janeiro a gente tem um bonde, né? E quando o bonde passa, às vezes o cara atrasado tenta pegar andando e acaba caindo e se ralando todo, né? Mas eu creio que Deus nessa noite Ele preparou um tempo especial para falar ao teu coração, com certeza. Eu estava ali e o Senhor falou comigo para eu começar. Eu ia começar de outro jeito, mas eu vou começar do jeito que Ele falou, que do jeito dele sempre dá certo, né? Pronto, Ele me falou sobre a questão da história do avivamento pentecostal. Ele falou, comece falando sobre o avivamento pentecostal. Se você não ouviu falar no avivamento pentecostal que ocorreu na virada do século passado, eu quero refrescar a sua memória. Quem aqui é aluno do Rema aí? Glória a Deus. Quem teve a aula de história da igreja comigo? Você lembra do avivamento pentecostal, não lembra? Amém. Pronto, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o início do avivamento pentecostal, e ele aconteceu porque alguém resolveu se mover em honra. Pode crer. Alguém resolveu se mover em honra e o avivamento pentecostal aconteceu, explodiu e chegou ao Brasil. E nós somos parte desse avivamento. Uma única pessoa resolveu se render às leis da época e não ficar murmurando. Ele mergulhou no rio, não ficou tentando entender com a sua mente ou brigando e discutindo, porque o tempo que você passa gastando energia para pensar negativo, para ficar discutindo consigo mesmo ou com questões, você deixa de mergulhar no rio. E esse homem, ele resolveu mergulhar no rio. Então, nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus, a partir do século IV, ela se tornou a igreja católica apostólica romana. A partir daí, ela entrou num período de 1000 anos aí, que a gente pode dizer, de período das trevas, de idade das trevas, e a partir do século XV, então, houve a reforma protestante. E quando houve a reforma protestante, a igreja, então, ela começou a voltar novamente para as Escrituras, que é a fonte principal da nossa fé. Porque se não está escrito, eu não sou obrigado a obedecer. Quem crê nisso aí? A autoridade maior é a palavra de Deus. Dogmas, concílios, se não for confirmado pelas Escrituras, nós não somos obrigados a obedecer. E isso é o princípio da reforma. Pegou aí comigo? Glória a Deus. Então, houve a reforma protestante, então a igreja voltou-se para as Escrituras. Então, faltou algo acontecer. A igreja perdeu. Nós sabemos que ao longo da história houve o falar em outras línguas, houve cura, houve profecia, mas coisas isoladas, não como era no livro de Atos. Mas, em 1900, um homem chamado Charles Parham, em Topeka, no Kansas, ele fundou uma escola missionária, e ali os missionários iam para aprender a palavra de Deus. E ele ia sair um final de semana, ia ficar alguns dias fora, e ele chamou os alunos, e falou para os alunos estudarem a palavra e procurarem nas Escrituras qual é a evidência bíblica de que alguém foi batizado com o Espírito Santo.
Qual é a evidência bíblica que alguém foi batizado com o Espírito Santo? Diga, o falar em outras línguas. Pode falar mais alto, não fica com medo de mim não. O falar em outras línguas é evidência de que alguém foi revestido com o poder. Então os alunos até então não sabiam disso, estavam à procura dessa resposta. E eles ficaram alguns dias ali buscando aprender, olhando para o livro de Atos principalmente, qual era a evidência que alguém foi batizado com o Espírito Santo. E quando o Charles Parham chegou de viagem, então os alunos estavam empolgados, felizes, porque eles haviam descoberto nas Escrituras que o falar em línguas é evidência que alguém foi batizado então com o Espírito Santo. Então, uma menina chamada Agnes, ela resolveu falar para o Charles assim: Charles, então impõe as mãos sobre mim, porque lemos também que pela imposição de mãos a gente recebe o batismo com o Espírito Santo. Você pode fazer isso? Então a Agnes foi à frente, ele impôs as mãos sobre ela, e ela então recebeu o batismo com o Espírito Santo imediatamente. E aquela menina ficou falando em mandarim durante 3 dias seguidos. Que mistério, né, irmãos? 3 dias seguidos falando mandarim. Os outros alunos receberam o batismo com o Espírito Santo, e a partir daí pastores de outras regiões começaram a vir também para receber o revestimento de poder. Então aquela escola se tornou um grande centro de avivamento, onde as pessoas, e a igreja de Parnamirim é o lugar do avivamento. Quem crê nisso aí? Você está numa grande igreja, viu, irmãos? Pode crer nisso. Grande avivamento. E Deus está nos trazendo a memória do que aconteceu no passado. Ele aposta nessa igreja para fazer a diferença nessa cidade. Amém? Então, um homem chamado William Seymour, que era um homem cego de um olho, um negro, na época em que havia ali a questão racial, preconceito racial, William Seymour, ele desejou estudar nessa escola. Como o estado do Kansas era um estado que tinha as leis muito rígidas no tocante à questão racial, os negros não poderiam estudar na mesma sala que os brancos. E ele era o único negro. Então ele chegou para o Charles e falou: eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Eu quero estudar na sua escola. E o Charles falou para ele assim: a gente tem que obedecer às leis, a gente precisa seguir o protocolo, a gente não pode desobedecer. Então você não vai poder fazer a escola, porque não temos sala aqui só para negro. Você é o único negro aqui com coragem, né? De estar aqui no meio dos brancos para poder estudar. Então William Seymour falou para ele assim: eu entendo, irmão Charles, que a gente deve guardar exatamente o que as autoridades estão falando, é uma lei estabelecida, você tem razão, mas eu posso fazer um pedido a você? Ele disse assim: diga qual é. E ele falou: se você me permitir eu ficar no corredor ouvindo as aulas, deixa eu ficar, você não vai estar quebrando a lei, e eu aceito ficar no corredor assistindo às aulas. Então o William Seymour ficou 2 anos ouvindo as aulas no corredor, naquela escola. Se submeteu àquilo. Ele simplesmente, ele não foi contra o rio. Já tentou nadar contra a corrente? Só para exercitar todo o músculo que sente? É horrível, não é? Você não sai do lugar. Ele resolveu mergulhar no rio e seguir em frente. Acontece que ao terminar o seu curso, aquele homem foi para a cidade de Los Angeles, onde ali ele com outra irmã alugou um barracão de madeira grande, era um estábulo, e ali ele resolveu fazer uma congregação em Los Angeles. Ali naquele lugar, conhecido como Rua Azusa, houve o maior avivamento pentecostal da história. Aquele homem, um barracão simples de madeira, ele colocou alguns bancos, alguns latões, e ali o povo começou a cultuar e a adorar a Deus. E o fogo era tão grande naquele lugar que as pessoas, elas saíam do culto. Os cultos duravam 12 horas, 48 horas, 68 horas. As pessoas saíam do culto, e quando elas estavam no meio da rua, vinha alguém para entrar no culto de novo, que emendava-se um culto no outro. E quando isso estava acontecendo, aquele irmão que estava se encontrando com o outro, um olhava para o outro e dizia assim, o que estava saindo do culto: que culto, irmão, a glória de Deus estava grande, nossa, Deus fez coisas grandes lá dentro. E ele começava a contar, e ele ficava tão animado que ele voltava com o outro novamente para o culto, não conseguia sair dali. A glória de Deus era tão grande que as pessoas recebiam o batismo com o Espírito Santo no trem indo para lá.
Glória a Deus, um grande mover do Espírito aconteceu, porque o homem se rendeu ao rio. Ele não foi contra a lei, ele não foi contra a autoridade, ele resolveu permanecer em honra. E eu percebo, irmãos, que as coisas se movem mais fácil, muito mais fácil na sua vida, quando você se move no rio da honra. As crianças na Rua Azusa brincavam de pique na nuvem. Aqui chama de tica-tica, né? A nuvem de glória descia e as crianças brincavam de pique. Há relatos. De vez em quando o corpo de bombeiro vinha com a mangueira para apagar um incêndio, que recebeu uma notícia. Olha, o barracão da Rua Azusa está pegando fogo. E quando eles chegavam lá não era nada, era alguém tendo uma visão. Glória a Deus, alguém se rendeu ao rio do Espírito e praticou a honra, e por causa disso uma grande porta foi aberta. Quantas portas de repente você tem fechado por praticar a desonra? Quantas coisas Deus poderia fazer através da sua própria vida se você se rendesse à honra? Aonde você poderia estar, anos de ministério seu estão sendo comprometidos por falta de honra. William Seymour poderia ter ficado chateado. Deus não quer que eu faça. Não é assim? Não é de Deus. Não olhe o outro lado. Olha só para um lado. Nessa noite eu vou te convidar a olhar para o outro lado. O lado da obediência. Amém? Tem um livro aqui, A Recompensa da Honra, de John Bevere. Eu já li esse livro 2 vezes, estou lendo pela 3ª vez. É saúde para você esse livro, viu, irmão? O amém é bem pequeno porque o assunto honra não anima. Você não sabe o que está perdendo, viu? É um princípio espiritual poderoso. Se eu fosse você, eu ia lá na livraria depois que acabasse o culto e colocava o seu nome na lista. Que lista é essa? Esse é o último livro que está na minha mão. Tem uma lista lá para você colocar o seu nome para o almirante fazer o pedido. E quanto custa esse investimento? Eu acho pequeno diante de tudo que você vai receber. Porque você pode ter até fé, se não tiver honra, a porta vai ficar fechada, viu? Vai ficar fechadinha. Está interessado no livro? Quanto custa? R$ 54,90. Quem vai botar o nome na lista aí? Almirante, vai tomando nota aí, viu? Glória a Deus. Então, o almirante vai fazer o pedido. Se você correr, esse livro aqui é seu, viu? Opa! A unção que quebra o jugo aí. Caiu o mistério aí, viu? Não se preocupe com isso. O pastor já foi lá e já pegou o livro dele. Amém. Ele foi mais rápido. Glória a Deus. Então vamos começar? Coloca o slide aí para mim, fazendo um favor. 15 minutos de introdução. Que é isso? Vamos lá. Na verdade, agora que eu vou para a introdução, né? Aquela foi a introdução do Senhor. Vamos lá. Doutor Mike Murdock, do Centro de Sabedoria, lá no Texas. Um homem sábio, um dos homens mais sábios dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: sabedoria é a capacidade de discernir pessoas, ambientes e oportunidades. Essa é a definição que a gente tem de sabedoria. Sabedoria é a capacidade de discernir ambientes, pessoas e oportunidades. E se você não andar em honra, você vai fechar o acesso a pessoas, a ambientes, não vai ter acesso a determinados ambientes e você vai perder oportunidades. Quem quer perder oportunidade aí? Quem quer ganhar oportunidade aí? Então precisa andar em honra. É um assunto importante ou não é? Bastante importante. Passa o próximo.
A honra garante o acesso. Existem pessoas, ambientes e oportunidades que só podem ser alcançados através da honra. Passa ao próximo, por favor. Aqui, se você prestar atenção, é um lugar para você fazer o seu login. O login é a fé e a senha é a honra. Você já tentou entrar numa janela, numa porta, num site, e você se deparou com essa janelinha e você esqueceu a senha e não entra, 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 não adianta, não entra. Vai passar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, não entra, não entra, não entra. Entra não. Porque é um princípio. Porque é um princípio a ser observado. Então veja como que a honra ela é importante. Passa ao próximo, por favor. A honra te ajuda a trafegar nestas 3 esferas, em segurança. Quanto mais você anda em honra, mais acesso você tem a estas 3 áreas. Você estará guardado pelo princípio da sabedoria, porque andar em honra é ser sábio. Andar no princípio da honra é praticar a sabedoria. Se você quiser conhecer um pouco mais a amiga sabedoria, leia Provérbios capítulo 8. Dê ali uma meditada, porque a sabedoria está clamando nas praças, nas portas da cidade. Aquele que tem entendimento deve considerar isso. Então, andar em honra é andar em vitória. Então, naquele livro Recompensa da Honra, o John Bevere dá um exemplo muito interessante. Ele fala sobre a questão de você honrar as autoridades, honrar as pessoas, como isso abre possibilidades. E ele contando que ele estava uma vez num presídio e havia um culto ali. A glória de Deus estava naquele lugar, naquele ambiente, dentro de um presídio. Aliás, nós temos uma capelania aqui muito ativa, e quando a gente vai pregar dentro do presídio, quando a gente entra ali, os irmãos têm muita reverência, estão como vocês assim, tudo quietinho. Hoje vocês estão de parabéns, viu? Glória a Deus. Amém, tudo quietinho. Então ali, eles ficam com uma reverência tremenda. A gente prega a palavra, eles estão ali prontos para receber o que Deus tem para comunicar. É como mais ou menos você pegasse uma jarra d'água e colocasse e jogasse numa terra seca. Puxa rapidinho. Aquela terra absorve, é a sequidura, a secura daqueles homens em querer receber a palavra. Então John Bevere estava numa reunião como essa, a glória de Deus estava grande no ambiente. Um dos homens que estavam com ele, da sua comitiva, disse: se essa igreja fosse perto da minha casa, eu iria congregar nela. É como o verbo Parnamirim, né? Tem gente de todo lugar aqui, até da Zona Norte, né, Marco? Glória a Deus. Então a glória de Deus estava grande naquele ambiente. E o John Bevere tinha uma reunião depois, e ele falou: se aqui está assim, quando eu chegar na outra reunião, a tampa da chaleira vai voar. Olha o nível de glória que está essa reunião. A outra reunião que eu vou vai ser uma grande bênção. Ali tinha um dirigente, o tecladista, era o dirigente daquela reunião. E ele tinha um sorriso grande, ele era um presidiário. E o John Bevere pegou e deu a ele uma palavra de sabedoria. Falou sobre o seu futuro e disse: olha, dentro de alguns anos o Senhor me revela e você vai estar para fora desses muros. Aí que o homem ficou feliz mesmo. Ele ficou alegre, ele ficou feliz. Então, aquela reunião acabou, ele foi para outra. E quando chegou na outra reunião, o povo estava olhando para ele com julgamento, dizendo: o que esse homem veio fazer aqui? Veio pregar isso de novo, a desonra. Ele saiu do céu para o inferno bem rápido, viu? A atmosfera mudou. Ele percebeu que não estava mais numa atmosfera de honra. As pessoas não estavam valorizando a palavra de Deus como naquele outro ambiente. E veja que Deus não pôde fazer muita coisa naquele lugar. Então ele percebeu que muitas vezes não depende muito do pregador. Muitas vezes depende muito da tua expectativa em querer ouvir a palavra. Terminou essa parte, ele passou alguns anos e ele estava numa igreja de um amigo. Quando chegou lá, ele olhou um camarada que estava mexendo no som, administrando alguns departamentos da igreja. E quando ele olhou, era o camarada que era o presidiário, né? O ex-presidiário. Aí chegou para ele e disse: John, você lembra de mim? Ele falou: lembro, rapaz, lembro demais.
Aí ele falou, eu tenho até a fita gravada, era fita cassete na época, eu tenho até a fita gravada, você liberou uma palavra para mim, você me disse que eu estaria para fora daquele presídio, dentro de alguns anos. John, você não sabe o que aconteceu. Eu tinha 3 prisões perpétuas. Uma luta entre advogado, questões jurídicas, eu sei que eu fui colocado para fora pela mão poderosa do Altíssimo. Porque não há portas fechadas aonde há honra. Os irmãos estão percebendo como muita coisa na sua vida depende disso. A gente que está sempre pela internet, a gente conhece muita gente. E essa semana ligou um rapaz lá de Minas Gerais, me viu na internet. O senhor poderia, eu fiz o rema e tal, o senhor poderia me tirar uma dúvida? Falei, diga, varão, se eu souber responder, eu respondo, se não souber, eu deixo no óleo. E o varão chegou e falou assim, olha, eu orei por uma pessoa, ela tinha fibromialgia e tinha uma doença rara e grave, e aquela pessoa ficou curada. Passou algum tempo, a doença voltou. E agora, pastor, o que eu digo para essa pessoa? Forte, né? Quem quer a resposta aí? Só vou dar depois do culto. Aí eu cheguei para ele e falei, você já leu Marcos capítulo 8? Como Jesus curou um cego e tirou ele para fora da aldeia? Lembra? A Bíblia fala que Jesus curou um cego, mas antes de curá-lo, tirou ele para fora da aldeia, né? Tirou ele daquele ambiente, curou ele, e depois Jesus recomendou àquele homem que não entrasse de novo na aldeia. Por quê? Às vezes o cara recebe a cura, chega em casa, o ambiente de incredulidade, se você não se preparar, a sua cura pode ser ceifada, pode ser roubada. Quem sabia disso aí? Essa valeu a noite, valeu ou não valeu? Essa valeu. Você pode, o irmão Reagan fala, como permanecer curado, como conservar a sua cura. É preciso, irmãos, entender que não depende muito de quem está orando muitas vezes. Será que tudo vai depender apenas de uma oração ou de uma atitude? Tem coisa que não precisa nem orar, a atitude da pessoa em mudar já resolve. Tem coisa que não é uma oração, os irmãos estão entendendo? Amém. Se a pessoa está em constante desonra, e você pode orar até a boca ficar seca. Se ele obedecer o princípio da honra, aquela chave vira e a pessoa pula de estágio. Você está vendo como que é espiritual o negócio? Quem está percebendo aí? Amém. Vocês estão grudados em mim mesmo, vocês parecem que estão entrando dentro, está sugando. Então, depende muito da questão da senha. Deixa eu ir mais longe? Você deixa eu ir mais longe? Amém. Glória a Deus. Passa o próximo aí que eu tenho muita coisa para dizer. A desonra faz você perder o acesso. Satanás perdeu a sua posição e foi expulso do céu. Passa 2 slides, por favor. Está vendo aí o cara caindo? Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Olha a ousadia desse homem, desse ser, homem não, né? Desse ser. Ele diz, contudo serás o quê? Precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então observe que ele queria ser igual a Deus, ele queria tomar o lugar de Deus. Isso é uma expressão grande de desonra. E ele levou um terço dos anjos com ele, com a sua conversa. Observe então que você pode ter acesso a um determinado lugar, mas se você não honrar, não viver em honra, você pode perder o acesso àquilo. Isso eu falo de emprego, isso eu falo de família, isso eu falo de igreja, isso eu falo de departamento. A desonra fecha o acesso àquele ambiente. Sabedoria é a capacidade de discernir ambientes, pessoas e oportunidades. Você pode perder o acesso a pessoas e a um ambiente e a uma oportunidade, se você não observar isso. Eu estou te mostrando um princípio que é eterno, você não está percebendo?
Isso aqui é antes da criação. É forte, Brasil. É um princípio eterno e não tem como lutar contra princípios. Deus deixou tudo no automático, para que ele não precisasse ficar cuidando de tudo. Veja que são leis. A lei da gravidade está funcionando? Tá ou não está? O copo caiu no chão aqui e quebrou. A lei da gravidade foi ou não foi? Quer testar? Ela está funcionando. Deus deixou tudo no automático. Então existem leis que são leis maiores. A lei da termodinâmica pode vencer a lei da gravidade? Por isso o avião voa. Ele consegue vencer aquela, porque é uma lei maior. É manto, né, irmão? É manto. Olha só, olha para cá. Passa o próximo aí, ó. 1 Samuel 15, 23. Um texto batido aqui pelo pastor Jaelson bastante. Uma mensagem, numa pregação, onde ele ficou falando que Saul perdeu o reinado porque não honrou a palavra de Deus. Quem recebeu essa mensagem aí? Pronto, vale a pena ouvir de novo. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Sabe o que é uma pessoa obstinada? É uma pessoa teimosa nos seus próprios desígnios. Ela não se dobra, ela não quer se render. Está vendo que não vai dar certo, mas vai continuar ali. Aí ele continua: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então Saul aqui, ele perdeu o reinado, porque era para ele ter exterminado Agag e todo mundo daquela região. Ele quis poupar o gado e poupou o rei Agag, rei dos amalequitas. Ele perdeu o reinado num dia. Uma coisa que você vai observar na mensagem de hoje: você pode demorar muito tempo para conquistar uma posição. Às vezes demora anos, e às vezes você perde em segundos pela desonra. É o elevador. Já desceu de elevador rápido? Estava no 45º andar, um prédio alto. Dali a pouco você apertou o botão e desceu rápido. É mais ou menos assim que a desonra faz. Você conquista, demora anos para conquistar uma posição, e você perde rápido. Não é para a gente vigiar? Muito. Por isso que a Bíblia coloca uma ordem: vigiai e orai. Ele não fala orai e vigiai, ele fala vigiai e orai. Tem gente que ora muito, mas não vigia nada. Vigiar são atitudes, irmãos. Não basta apenas orar, você precisa antes vigiar, ficar atento. Tem muita gente perdendo acesso por causa da fala. A sua voz, a sua boca, as suas conversas. A rebelião intocada, enrustida numa crítica, num comentário. Hoje Deus está passando a sintonia, viu? Está sintonizando aí. E irmãos, isso aqui é para você crescer, viu? Pode crer. É para você crescer. Vamos lá, vamos continuar aí. Glória a Deus. Deus está fechando o caixão com um prego grande, né? Por que caixão? Ele quer que você esteja morto para o mundo e vivo para Ele. Amém? Quem pratica essas coisas é quem está no mundo, irmãos. A gente tem outro espírito dentro de nós que nos motiva a andarmos em honra, a sermos fervorosos de espírito. Aleluia. É isso que Deus quer que a gente seja. Vamos andar um pouquinho mais. A desonra faz você perder o acesso. O segundo exemplo que eu queria dar: Adão e Eva perderam a sua posição no reino e o acesso ao paraíso. Será que aquela fruta estava gostosa? Valeu a pena? Em minutos, perdeu tudo. Passa aí o próximo, deixa eu ler o texto. O Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore. Então ele foi expulso do paraíso,
porque não obedeceu a um princípio divino. Se ele não conseguiu obedecer uma lei, como que alguém vai obedecer 613 mandamentos da lei? Uma única ele não conseguiu e ele estava sem pecado algum, limpo. Teria muita coisa para falar aqui, mas eu vou seguir, viu, irmão? Então, a desonra te faz perder o acesso. Passa ao próximo, por favor, e vamos sair dessa parte. O mais importante sobre a honra, olha só isso aqui que eu vou te dizer. A honra deve vir da onde? Do coração. A autoridade, ela não é imposta, ela é reconhecida. Então não adianta, você tem que me obedecer. Não, a autoridade você não pode impor. A autoridade, ela é reconhecida. A pessoa olha e vê a autoridade, aquele homem tem autoridade. Automaticamente ela é reconhecida, não é imposta. A honra, a mesma coisa, você tem que me honrar, isso não dá certo. Porque a honra deve sair de um coração, não é por pressão. É um coração que quer fazer. O irmão entende isso? Aí funciona, aí o login acontece, você consegue acessar aquilo. Senão, não adianta, pela imposição, fazer para que os homens possam ver. Se você trabalha na igreja, em qualquer departamento, e está fazendo para o seu líder te ver, para o pastor da igreja te ver, é uma perda de tempo, porque você já recebeu o seu galardão. E qual é o galardão? A sua recompensa, o elogio dos homens, você já recebeu. Nós fazemos as coisas para Deus, os homens também vão ver, mas o motivo principal não é esse. Nós fazemos para o Senhor. Há um pastor chamado Jorge Linhares, não sei se você já ouviu, na igreja da Pampulha, lá em Belo Horizonte. Um pastor, homem de Deus, ele na época que ele era jovem na igreja dele, lá na Pampulha, ele subia. Na verdade, o pastor da igreja viu essas lâmpadas assim, ó, por dentro, essas luminárias, ficava um montão de mosquito. E os anos foram passando e foi ficando tudo preto, cheio de teia de aranha. Então a igreja grande, né? E começou as luzes começaram a ficar ofuscadas. Aí tinha uma juventude grande e o pastor da igreja falou assim: bom, os irmãos que estão aí e quiserem vir aqui limpar essas lâmpadas no sábado, quantos vão vir? Mais de 50 jovens levantaram a mão. Pronto, juventude abençoada, vocês vão vir aqui limpar, vamos no sábado. Tudo bem, chegou no sábado, só o pastor Jorge e um outro irmão que foram limpar. Eles começaram 7 da manhã, se arrastando por cima do forro, e conseguiram limpar tudo, terminaram 11 da noite. Tirar com cuidado tudo e lavar. Então no domingo então à noite, a igreja estava clara, né? E o pastor falou: olha que juventude abençoada, uma salva de palmas para os jovens. E o pastor Jorge por dentro assim: vocês são tudo hipócrita. Todo mundo de pé recebendo aqui o galardão, mas ninguém viu, mas Deus viu, irmão. Amém. O dia que Deus chamou o pastor Jorge ao ministério, ele disse: naquele dia que você limpou aquelas lâmpadas, eu vi. No dia que você chegou mais cedo e bateu os pregos do banco para não rasgar a roupa dos irmãos, eu também vi. Eu vi a forma como você cuidava dos seus pombos. Por isso eu estou te escolhendo. A Bíblia fala que Deus chamou Davi de trás da malhada. E essa expressão por detrás da malhada é uma expressão muito interessante. Porque as ovelhas malhadas eram aquelas que não tinham muito valor. Não eram de raça. E Davi cuidava das ovelhas malhadas. Com carinho, ó. Deus tirou ele por detrás da malhada. Quando ele matou o leão, ninguém viu. Quando ele matou o urso, ninguém viu. Mas quando ele matou Golias, todo Israel viu. Deus, Ele quer promover você, te elevar a um nível maior. E é Ele quem faz isso. Vale a pena obedecer ao Senhor e permanecer fiel a Ele. Amém? Glória a Deus. A honra deve vir do coração, não pode ser imposta. Passa o versículo. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe. Está vendo como a honra vem do coração? Não vem dos lábios, vem do coração. Com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu.
Então, a honra, ela deve vir do coração, irmãos. É a honra que Deus, Ele costuma galardoar. Quem quer receber aí honra da parte de Deus? Por honrar pessoas, por honrar a liderança. Amém. Estamos indo num bom caminho. Passa ao próximo aí. E vamos sair dessa introdução. Nossa, que introdução, né? Grande. A desonra pode fechar a porta para a cura. É forte isso aqui, viu, irmão? Vou ler o texto, Marcos 6, do 1 ao 5. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Começou aqui a desonra. Não é este o carpinteiro? Aí ele diz: filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Está vendo como Jesus teve irmãos? Ó? Maria não morreu virgem, viu? Até porque na hora de Jesus nascer rompeu o ímen. Não tinha cesariana. César só veio depois. A gente tem que botar a cabeça para pensar, para não sermos enganados, viu, irmãos? Está aqui. Tiago, que escreveu a carta, é irmão de Jesus. Judas, que escreveu a carta, é irmão de Jesus. Não é os Iscariotes. Quanta coisa se aprende numa noite, né? Aí ele vai: e não vivem aqui entre nós suas irmãs? Ainda tinha irmã? Meu Deus do céu. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem o quê? Sem honra, senão entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Caramba! Nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Essa palavra escandalizavam-se aqui, os tradutores têm que resolver essa questão. É a mesma questão lá da apostasia, de 2 Tessalonicenses 2. Por quê? Transliteraram a palavra, eles não traduziram a palavra. O certo seria traduzir de maneira que a gente pudesse entender. Quando eu falo escandalizavam-se, ninguém sabe o que isso significa. Sabe que aquilo gerou um escândalo, para nós é um escândalo, né? Mas eu vou dar aqui a definição da palavra, e você vê que a ofensa foi grande. A ofensa foi grande e o contexto me mostra isso. Olha só a palavra. Passa aí, por favor. O próximo. Pode passar, depois eu vou falar sobre isso. A palavra grega aqui é escandalizo. Eles transliteraram a palavra e não traduziram. E isso trouxe um prejuízo para nós, aqui do Ocidente. A gente não sabe exatamente o significado daquela expressão. Mas olha só o que significa. Primeiro, fazer uma pessoa ou coisa perder a influência. Isso aqui, uma das definições de autoridade é a capacidade de influenciar pessoas. É ou não é? Uma das definições? Pronto, aqui a gente está vendo que aquelas pessoas que falaram isso, fizeram a influência de Jesus cair. Aí, ó, fazer uma pessoa desconfiar e abandonar alguém em quem devia confiar e obedecer. Terceiro, um bom dicionário de grego te ajuda, viu, irmão? Depois eu tenho um para te indicar. 3, provocar abandono. Fazer as pessoas abandonarem. Depois, provocar abandono, ver no outro o que eu desaprovo, o que me impede de reconhecer a sua autoridade. Isso aqui é apontar o defeito de outro. Quando você aponta o defeito no teu líder, você está praticamente desonrando ele. Irmãos, todos nós estamos pegando carona na santidade do Nazareno. Amém ou não? Amém. Todos nós aqui. Ninguém era para estar aqui. Então não há motivo para estar julgando ninguém. Amém. A minha justiça foi conquistada porque Ele conquistou para mim. Tranquilo? Fazer alguém julgar desfavoravelmente ou injustamente outro. Aquela fala que eles disseram assim: não é este o filho do carpinteiro?
não estão entre nós seus irmãos, e vai citando, aquilo ali foi mais ou menos assim: esse aí é só o Jesus, o carpinteiro, é uma pessoa comum, tratando comum o governante supremo do céu, na terra e embaixo da terra, que ele tem autoridade em 3 dimensões. Até então, ele ainda não tinha estado no estágio de glorificação, mas ele era o Messias, andando entre eles. E essa desonra, esse gesto de desonra, olha só o que ocasionou. Jesus não pôde fazer milagres. Não é que ele não quis fazer. Veja, não é que ele não quis, ele não pôde fazer. Então observe bem que nem sempre vai depender da sua fé, porque era o Nazareno, viu? Era o próprio Jesus que estava ali na parada. Agora, ele foi impedido de fazer porque havia um ambiente de desonra. Olha como esse assunto é importante. Dá para ficar um ano falando disso aqui, viu, irmão? Que assunto importante. Sinceramente, é muito importante para ser desprezado. Olha só, essas pessoas deixaram de receber cura e milagre porque estavam andando em desonra completa. T.L. Osborne, um grande evangelista, um homem que ganhou uma boa parte da África para Jesus. Que evangelista tremendo. Ele contando para o John Bevere, no livro que eu te indiquei, que você vai comprar, ele contando para ele, dizendo: por que na África acontecem milagres extraordinários? Eu sei que Deus opera no mundo todo, mas na África o negócio é diferente. Por que lá é diferente? E ele disse assim: porque quando a gente chega na África, nós somos tratados como verdadeiros reis e rainhas. Existe um cuidado especial para conosco. Eles querem levar as nossas malas, eles querem lavar as nossas mãos, eles nos servem como se nós fôssemos o próprio Jesus. E ele conta um milagre, dizendo que a Daisy Osborne estava na plataforma e chegou uma mulher com uma criança morta e entregou para ela. Teu Deus pode curar essa criança? A Daisy pegou a criança, ela levantou a criança e fez uma oração. Aí a criança espirrou e tossiu. Glória a Deus! A criança ressuscitou. Agora, o mais extraordinário é que ela entrega a criança na mão da mãe. E quando a mãe olha para o rostinho da criança, a mãe começa a dar um grito de júbilo, de alegria. Irmãos, todo mundo ouviu aquela criança tossir. Por que ela não fez a festa quando a criança tossiu? Não se alegrou quando a criança tossiu. Sabe por quê? Porque aquela criança, ela não tinha o olho. Era uma bola. Só atenda se for Jesus, viu? Ela não tinha um olho, era uma bola aqui, ó. Só tinha um buraco. E Deus, quando ressuscitou a criança, devolveu o olho à criança. Milagres extraordinários por causa da honra. Se eu parasse a mensagem por aqui já estava bom, né? Mas tem mais, viu, irmão? Mas tem mais, viu? Pode passar aí o próximo aí. Já estava bom. A honra é uma das chaves para a cura. Veja, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhes faça isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Porque então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém manda com uma palavra, e meu rapaz será o quê? Curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo
A esse vai e ele, e a outro vem e ele, e ao meu servo, faz isso, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Muitas lições dá para a gente tirar desse texto. Eu queria destacar aqui a primeira delas, é que esse homem honra Jesus. Ele ali não tá se rebaixando a ponto de dizer: eu não sou nada, eu não sou ninguém. A maneira que ele estava usando ali era exaltar a Jesus, dizendo: eu não sou digno nem de desantar as sandálias, né? Eu não sou digno. Então ele já começou bem. 1-0 para ele, é ou não é? Ele já começou com um nível de honra grande. O nível de honra aqui foi muito grande. Talvez você não saiba, mas nessa época a Judéia, a região da Judéia, era vassalo de Roma, ou seja, era conquistada de Roma. Então Roma oprimia os judeus. Tanto é que Simeão foi constrangido a carregar a cruz de Jesus. Havia uma dominação romana. Eles estavam dominando aquele povo ali. Se ele chegasse com um chicote diante de Jesus e dissesse assim: você precisa fazer isso, ele, na maneira romana de pensar, isso era lícito na maneira deles de pensar. Mas ele chega por baixo. Ele chega dizendo: não sou digno de que entres em minha casa. Olha o nível de honra que ele está dando a Jesus. Agora ele fala: eu também sou homem sujeito à autoridade. Gostei do também. Digo a esse vai e ele vai. Digo a esse faz e ele faz. Então manda uma palavra que meu servo ficará curado. Olha só quanta coisa aqui a gente vai aprender. Eu também sou homem sujeito à autoridade. Você sabia que ele era um centurião, né? Então uma legião romana tinha 6.000 homens. Quantos homens? 6.000 homens. E cada legião tinha 60 centuriões. Então cada um comandava 100 soldados. Consegue fazer as contas? Pronto, ele era um centurião, ele comandava 100 soldados. Então ele disse assim: eu também sou homem sujeito à autoridade. Ou seja, ele estava debaixo da autoridade, sabe de quem? Do chefe da legião. E ele sabia que o chefe da legião estava debaixo da autoridade de Roma. Ele sabia que havia uma cadeia de comando, uma cadeia de autoridade, e que o que Roma estabelecesse tinha que se cumprir lá embaixo. Ele olha para Jesus e diz assim, no também está escrito assim: eu reconheço que tu também tem autoridade, e que você está representando um reino, que teu chefe é Deus. E o que foi estabelecido no céu tem que ser estabelecido na terra. Você não está vendo, não? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é aonde? Porque é uma questão de cadeia de comando. Olha só a fé que esse homem está construindo. Primeiro ele entrou com a senha da honra, agora ele está entrando com o login da fé. Vai dar certo ou não vai? Vai dar certo. Vai dar certíssimo. Porque agora ele vai usar um outro meio pelo qual a fé trafega, e trafega com velocidade. Qual que é o meio? A fala. O poder da fala. A palavra de Deus não volta vazia, porque existe um poder liberado. E ele fala assim: eu sou um homem sujeito à autoridade, digo a esse vai e ele vai, faz e ele faz. Esse homem era da palavra da fé, viu? Com certeza, porque ele fala: manda uma palavra. Olha a importância que ele dá a uma palavra falada. E a palavra rema significa isso, a palavra que saiu da boca de Deus, aquela que foi rema no seu coração, no qual você creu, essa vai funcionar. Olha só que nível grande de fé que ele tinha. E Jesus então fala: nem mesmo em Israel viu fé como essa. Aí você vai botar na lista, porque Jesus está vivendo numa época onde muitas pessoas se levantaram em fé. Simeão, a profetisa que viu ele chegar no templo, Simeão, e disse: agora eu posso morrer, porque meus olhos viram o Salvador. Ou pessoas de fé. João Batista, tinha fé ou não tinha? Sim. João Batista também está nessa fila. Maria também está nessa fila, a mãe de Jesus. E resolveu crer, engravidou.
miraculosamente pelo Espírito Santo. Quer dizer, nem mesmo em Israel vi fé como essa, está todo mundo debaixo, viu? Que a fé desse cara aqui foi excepcional, porque é a fé do tipo de Deus, é a fé que fala e acontece. Mas a fé para falar e acontecer é necessário estar debaixo dos princípios, porque o trono de Deus está estabelecido sobre 2 pilares, justiça e verdade, são a base do seu trono. Então ele não pode atender a sua fé se você está andando em injustiça e fora da verdade. Agora, se você está nesse rio, andando em justiça, andando na verdade, pede-me o que quiseres e vos será feito. Aleluia! Glória a Deus. Então a gente vê que é um ajuste de coisas, né? Estou partindo para o fim. Passa o próximo aí. A honra é uma das chaves. Volta aí, varão, para eu ler aí. A honra é uma das chaves para o milagre. Eu vou terminar nessa aqui, viu? Talvez eu não chegue na outra. Vamos lá, vamos ver como vai ser. Passa aí. Deus favorece aquele que honra. Tem coisa que o dinheiro não pode comprar. Você vai ter que passar o cartão da honra para acessar. Quem quer pegar esse cartão hoje aí? Amém. Só o cartão da honra. Eu vou te mostrar um caso, só um. Quem é essa mulher aqui? Passa o próximo. E o próximo. Quem é essa mulher aqui? Quem acertar, eu vou dar pista, claro, né? Quem acertar vai ganhar o guia definitivo para interpretar o Apocalipse, com mais de 700 páginas. Quem? Errou. Deixa eu dar. Tem que falar devagar, viu, gente? Para a gente poder registrar aí. Não, deixa eu dar a pista. Você não vai acertar se eu não der a pista, com certeza, viu? É uma mulher esquecida. Não é. Aquela mulher ali, um profeta chegou para ela. Quem? A Cida acertou, a Sunamita. Ela ganhou o guia definitivo. Vou mandar para ela depois. Amém? Pronto. Então essa mulher aqui é a Sunamita. Agora, vê que a honra vem do coração? Passa o próximo. Só a honra pode abrir determinada porta. Ela era rica, sim ou não? Ela era rica. O dinheiro dela não podia resolver o problema da esterilidade dela. Mas olha o que essa mulher fez, ó. Passa o próximo. A semente da honra precede o milagre. Pode passar? Pode passar. A Sunamita resolveu plantar o que? Uma semente. Glória a Deus. Passa aí o próximo. Vamos ler o texto. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer o pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa e uma cadeira, e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Veja que essa mulher, ela não tinha interesse em nada, porque a honra é sem interesse. Veja o princípio que ela começa aqui a obedecer. Bateu um desejo no coração dela de honrar aquele homem. E olha só o que aconteceu. Passa o próximo, por favor. Um dia, vindo ele para ali, para o quarto, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa Sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, com honra, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem o quê? Filho, e seu marido é o quê? Impossibilidades. Aí continua, disse Eliseu: chama. Chamando ela, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho.
Olha só como é que ela via isso como uma impossibilidade. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, porque ela viu como uma impossibilidade. Aí o que aconteceu? Concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Veja que a honra abriu uma porta que ela não poderia pagar, porque a honra precede o milagre. Quem crê nisso aí, irmãos? É para praticar, viu? Isso aqui, essa é uma noite para você fazer um balanço da sua vida, identificar os pontos onde você precisa praticar isso, porque essa mulher depois teve uma perda, a criança morreu. Pode passar o próximo. A criança morreu, e aí ela, como não perdeu a conexão com aquele que a favoreceu espiritualmente, ela não perdeu a conexão, então ela pôde ter o seu filho devolvido, ressuscitado. Nunca perca a conexão com o ambiente, com o lugar e com as pessoas que te trazem acesso a milagres e a portas, por motivo qualquer que seja. Amadureça nisso em nome de Jesus. Jamais seja ingrato. A fé abre a porta, mas a ingratidão fecha a porta. Agora, a gratidão mantém a porta aberta. Essa mulher, no momento da dificuldade, ela tinha a conexão com Eliseu. Não perdeu a conexão, então ela foi lá e o menino foi restituído. Diz que Eliseu, ele fez o dobro de milagres de que Elias. Não foi? Elias fez 7, Eliseu 14. Bom, Elias foi o primeiro a ressuscitar o morto, né? Então, Eliseu aqui ressuscitou também, 1 a 1, né? Mas não era o dobro? Sim. O 14º milagre de Eliseu aconteceu quando ele estava morto. Porque os ossos dele estavam numa cova do Eliseu e um soldado caiu morto e reviveu. Confirmando o dobro, a unção dobrada. Massa, né, irmão? Rapaz, a Bíblia é um livro extraordinário, viu? Eu desafio você a ler ela, viu? Ô, glória! Passa aí, irmão. Jamais perca a conexão com quem foi o canal para te abençoar. Bota aí na agenda. Glória a Deus. Passa o próximo para a gente finalizar. Agora é real. Olha o cara com a mão na cabeça ali. Acho que eu não vou nem abrir esse slide, viu, irmão? A desonra traz o quê? Perdas. Olha só o que João fala na sua carta. João já é um senhor de idade, e quando a pessoa está mais velha, tem muita sabedoria no que diz. Nessa frase tem muita sabedoria embutida, e ele diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro. É possível perder aquilo que você tem ganho, simplesmente por não observar a honra. Eu digo que a queda é rápido. Vamos ver aqui o exemplo. Eu não vou ler o texto, eu vou só citar. Pode passar o próximo, para a gente ganhar tempo. Quero chamar o Ministério de Louvor. Olha essa mulher aí, parece o Satanás, né, irmão? Eu botei essa foto de propósito. Olha aí. Passa o próximo. A rainha Vaste desonrou o seu marido. Em questão de horas perdeu a sua posição de rainha, o acesso ao palácio e toda a sua riqueza. Rápido. Ela perdeu rápido. E o lugar dela foi dado a outra pessoa. Veja o que a desonra ela é capaz de fazer. E como nós, irmãos, queremos ganhar na vida, queremos ter sucesso em tudo, é necessário baixarmos a bola e começarmos a trilharmos um caminho de honra, de respeito. Muitas vezes você não entende os processos de Deus na sua vida, mas eles são necessários para que você possa evoluir para o lugar que Ele quer te colocar com saúde. Com saúde, que eu digo saúde espiritual, maturidade cristã, maturidade espiritual. Maturidade cristã você não compra na esquina.
você adquire com a vivência na vida, no ministério, lidando com pessoas. Você precisa aprender essa receita. Não desista de ninguém, nem saia de um determinado lugar se Deus assim Ele não falou para você. Você pode estar colocando em xeque anos e anos de conquista, sabotando o teu futuro. Seus netos, bisnetos, tataranetos pode perder conexão. Não é só você, não se trata de você, porque uma mulher quando faz um aborto, não é só aquela criança que está morrendo, não, é uma geração inteira que está sendo morta. Você, homem e mulher de Deus, quando toma uma decisão, você precisa tomar todas as suas decisões em Deus. Aguarde um pouco, espere seu ânimo baixar, se controle. Deus está te salvando nessa noite. Existe algo que Deus quer fazer na sua vida, e você precisa trilhar o caminho da honra. Apenas a honra pode abrir essa porta que você está insistindo em bater. A semente que você está plantando é errada. Às vezes a semente não é o dinheiro, como você viu. Às vezes a semente é a honra, e no passe de mágica as coisas acontecem. Do dia para a noite as coisas acontecem. Assim como um gesto de desonra, ele faz você descer, um gesto de honra faz você subir no elevador. Rápido. Deus quer promover pessoas nessa noite. Mas eu gostaria nessa noite especialmente de falar com você que entrou aqui, entrou por essas portas. Eu queria que você passasse esse slide todo, eu não vou ler nada disso, e que chegasse no último slide da noite. Veja essa foto aqui, tire esse versículo, por favor. Ainda não. A perda da salvação. Como isso aqui é importante você atentar, porque a salvação foi ofertada ao mundo todo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus entregou o seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado ou não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Observe que existe uma salvação aberta, e Deus resolveu descer para resolver o teu problema. Teu problema era pecado, irmão, não tinha como resolver isso. Você não tinha como estar com Deus, porque o teu pecado faz separação entre você e Deus. Mas Deus resolveu enviar o seu Filho para que ele pudesse morrer no seu lugar, porque a cruz era nossa, ela tinha o meu e o seu tamanho. Era para nós estarmos na cruz, era para nós estarmos aqui nesse lugar, mas ele me substituiu, um inocente me substituiu. Quando Jesus ele morre naquela cruz, ele morreu para te dar vida. A inocência dele, quem sabe aí que Jesus não tinha pecado, levanta a mão. Jesus não tinha pecado, né? Pronto. Então quando ele morre, ele carrega os seus pecados, e ele passa a inocência dele para você. Que coisa interessante, né? Ele passa a inocência dele para você. Você é justificado pelo sangue de Jesus. Agora, um Deus que resolveu entregar o Filho dele para morrer no meu lugar, está me honrando ou não está? A maior expressão de honra foi essa aqui, ó. Talvez pelo justo alguém se anime a morrer, mas para um monte de pecador, como eu e como você, quem é que vai se animar a morrer? Mas Cristo resolveu dar a vida por nós. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Existe uma salvação aberta nessa noite para você que entrou aqui por essas portas. E ele fala para você não negligenciar esse gesto de honra que ele está fazendo para você. E você só pode reconhecer esse gesto de honra fazendo uma única coisa nessa noite: entregando sua vida a ele, para ter valido a pena esse sacrifício que ele fez. Porque ele se moveu com honra para com você. Será que você pode se mover com honra para com ele nessa noite? Você está aqui nessa noite e deseja entregar sua vida a Jesus, aceitar esse sacrifício, para que ele possa então salvar você, para que você não rume para a condenação eterna. Você deseja fazer isso? Levante a sua mão
onde quer que você esteja, que eu quero orar por sua vida. Aí mesmo onde você está, levanta a sua mão bem alto. Glória a Deus, glória a Deus. Permaneça com a mão levantada. Permaneça com a mão levantada. Permaneça com a mão levantada. Glória a Deus. Traga essas pessoas aí. Traga essas pessoas que levantou a mão. Glória a Deus. Esse é o maior gesto de honra que poderia acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém que gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador? Venha. Glória a Deus, pode vir. Ele te chama para aceitar o gesto de honra que Ele fez. Ele deu a vida por você naquela cruz. Aleluia. Tem uma segunda coisa que eu gostaria de falar aqui, e é o próximo versículo que eu quero ler para você. Teria uma lata de minhoca grande para abrir aqui nesse versículo, mas eu não vou abrir essa lata de minhoca agora. Mas eu quero aproveitar algumas coisas que esse versículo fala. Esse versículo fala de apostasia, alguém que se apostatou da fé. E qual a diferença entre apostatar-se e desviar? Eu não vou entrar nessa questão agora, mas você pode ir no meu site pastorantonolira.com.br. Procure um artigo dizendo: é possível perder a salvação? Vai te abençoar, viu? Aí você vai entender essa questão. Apostatar-se da fé é diferente de desviar, mas a apostasia, ela é mais grave. Ela não acontece da noite para o dia. A apostasia, ela acontece por alguém que deixou de congregar. Essa pessoa deixou a congregação, deixou a igreja, por alguns motivos que não vale a pena a gente falar aqui. De repente, problemas com a liderança, a gente não sabe exatamente o que fez você esfriar, se entristeceu. Mas eu quero ler esse versículo aqui com você. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, preste a consumir os adversários. Ele diz: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você está aqui nessa noite, é porque você não apostatou da fé. Porque aquele que apostata da fé não pisa mais os pés na igreja, não quer mais saber de Deus. Então eu creio que de repente você se esfriou na fé, se esfriou na caminhada, e você precisa voltar novamente ao primeiro amor. E o Senhor nessa noite Ele te chama para fazer isso. Ele não quer que seja amanhã, nem que seja depois da manhã. Ele quer que você faça isso agora, porque existe um poder restaurador. Se você quer retornar para os caminhos do Senhor, levante a sua mão onde quer que você esteja, que eu quero orar para a sua vida. Você se afastou, glória a Deus, glória a Deus. Permaneça com a mão levantada. Mais alguém gostaria de voltar para os caminhos do Senhor? Mais alguém gostaria? Traz aquela irmã lá, ó. Pode vir, minha irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém gostaria de retornar para os caminhos do Senhor? Aleluia. 2 irmãs estão, aleluia, voltando aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
salvação. Glória a Deus. Senhor, renova as forças de vocês. Oh, glória a Deus. Aleluia. Venham, vinde as águas. Aleluia. O Senhor os purifica. É Deus quem justifica vocês. Aleluia. Te apacenta. Vamos cantar aquele louvor, o Senhor te apacenta. A palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 1 versículo 18: vinde e arrazoemos, pois ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão alvos como a lã. Aleluia. O Senhor nessa noite, Ele abraça vocês e diz que vocês têm um lar, que vocês têm um pai, um amigo, um companheiro. É Ele quem afasta as suas transgressões. Ele é aquele que te apacenta. Aleluia. No dia da angústia Ele estará contigo. Se passares pelo vale, se passares pelo rio, por onde quer que você passe, pelo fogo, Ele estará com você. Aleluia. Quem crê nisso aí? Aleluia. Amém. Quero pedir aos conselheiros, né? Essas pessoas irão acompanhar vocês aqui para uma sala